Muito bem, sejam todos bem-vindos a esse nosso canal que ele passa a discutir o direito à cidade. A nossa proposta é fazer uma série de entrevistas, de debates, de discussões, não é? Com essa temática geral, o direito à cidade. Queremos falar sobre cultura, filosofia, arte, música, falar sobre o cotidiano, falar sobre política aqui nesse canal. Então sejam bem-vindos, né? Nos acompanhem aí, curta a nossa página, compartilhe e mais do que tudo, venha debater conosco para que a nossa cidade seja uma cidade para todos. Qual é o significado do seu nome? Você já pensou sobre isso? Nas culturas tradicionais, especificamente nas tradições africanas, o nome ele tem um sentido não aleatório, ele tem um sentido de missão. Não é um nome aleatório. O nome representa e ele traz, ele expressa, né, uma missão. Quando eu falo missão, é um destino. São sociedades que acreditam que o nome já expressa uma personalidade. É preciso que o indivíduo se reconheça como portador de uma ancestralidade. Ele tem um nome, e esse nome se vincula ao seu pai, ao seu avô, ao seu bisavô, a toda uma tradição. Ele se vincula a uma comunidade, ele faz parte de um grupo. Esse vínculo a uma comunidade é fundamental para que se resgata o sentimento de pertencimento. Às vezes nós nos sentimos, na lógica, né, da sociedade contemporânea, muito desenraizados. Então essa leitura da ancestralidade, de que nós pertencemos a um povo, a uma cultura, a uma tradição e que nós somos representantes de um legado. Não porque eu fiz um grande feito, mas simplesmente porque eu faço parte daquele grupo. A África é um grande continente e é um continente que traz uma sabedoria imensa. Nós chamamos de Mãe África exatamente porque ali está o berço da civilização, o berço da humanidade, né? As teorias mais recentes e as mais aceitas, elas atestam que a vida começa em África. Por isso que o continente africano é nossa grande mãe. Nós vivemos uma cultura de esgotamento das relações humanas. Nós vamos encontrar saída. É muito interessante, por exemplo, né, a nossa ideia de felicidade em contraste com a visão de felicidade que vem das tradições africanas, né? Nós temos uma ideia de uma felicidade fechada. Aliás, as pessoas inclusive usam esse termo, não é? Agora eu vou ser feliz. Ser feliz em detrimento dos outros. Na mentalidade africana, esse é um pensamento que nem sequer existe. É impossível você contemplar, vislumbrar, não é? Projetar uma felicidade que não leve em conta o outro. Porque nas tradições africanas, há um forte sentimento comunitário, né? O sujeito ele se identifica como tal, ele se reconhece como gente na medida em que ele está inserido no grupo, com o outro, na relação com o outro. É uma sociedade, é uma cultura relacional, profundamente relacional. Por isso que a felicidade ela só tem sentido na medida em que eu estiver em interação com o outro e na medida em que o outro também se sentir feliz. Por trás de toda essa discussão sobre felicidade está aquela palavra, não é? Que na verdade é mais do que uma palavra, é uma concepção de mundo, que é a palavra Ubuntu. Ubuntu significa exatamente isso, eu sou porque você também é, né? Então eu vou me reconhecer como gente porque eu sou capaz de perceber o outro como gente. É na relação com o outro. E o outro, veja, não é o outro que é igual a mim, é o outro que é diferente. É o outro que tem ideias diferentes. Mas o que nos une? A relação do sentimento de pertença a uma tradição, a uma comunidade, a uma ancestralidade. A felicidade é uma construção sempre coletiva. Me parece que isso é um grande ensinamento para nós, inclusive aqui em Piracicaba. Nós vamos pensar a lógica da nossa cidade numa perspectiva da construção coletiva. Por isso que o grande tema que nós assumimos nesse programa é o direito à cidade. Em Piracicaba,
trabalhando com dados ainda defasados, né? A gente tem que dar o desconto, porque nem todo mundo se declara, mas dados de 2010, estamos aí, né, então 10 anos depois, o censo aponta que em Piracicaba tem uma população de 27% de pessoas afrodescendentes, que se declaram, né, afrodescendentes. Mas há um outro elemento que aí é preocupante, que dessa população de maioria afrodescendente, não é, essa população de 27%, nós temos aí os índices alarmantes, né, de baixo salário, menos de um salário mínimo, de baixíssima escolaridade. O número de afrodescendentes com ensino superior em Piracicaba, dados de Piracicaba, está em torno de 4%. Quer dizer, é um número muito baixo, né? Agora, além disso, além dessas questões que nos tocam socialmente e que nos desafiam para a criação de políticas públicas que dê possibilidade de acesso à população afrodescendente, nós também temos a presença da força dessa cultura, né? Não só em manifestações artísticas e culturais, mas no nosso cotidiano, né? Com a maneira de entender a relação humana, a tecnologia, né? Mas eu queria destacar um elemento que é próprio da nossa região, que é as tradições vindas do batuque, por exemplo, de Umbigada, né? O batuque de Umbigada que tem entre uma das grandes representantes, a dona Anicide, né? Anicide Toledo, aqui de Capivari, mas o batuque que toma toda a nossa região, Piracicaba, Capivari e Tietê. A riqueza do batuque é impressionante, não é? Vamos ver algumas cenas do batuque aqui da nossa região. Esse batuque ele traz elementos riquíssimos, né, das tradições, eu diria assim, mais populares da África e que foram ressignificados aqui no Brasil. Então, uma coisa interessante no batuque é que quando nós, por exemplo, ouvimos as modas, essas modas, elas não são apenas um ajuntamento de palavras, né? Elas têm um sentido, inclusive um sentido social, ou de denúncia, ou de exaltação de uma realidade, de determinada situação, ou uma narrativa sobre um cotidiano. Então, quando nós ouvimos toda a beleza da dança, né, da entonação, do toque, né, do tambu, mas há também nas letras, nas modas, uma profundidade que é impressionante. E só a cultura popular é capaz de alcançar uma profundidade com palavras simples. Conversando com o Júnior justamente sobre o tema das tradições ou a temática das tradições africanas, falamos de muitas coisas. E o Júnior traz um repertório, uma sabedoria assim que vale a pena. Vamos ouvir um pouquinho dessa conversa. É necessário ouvir outras coisas, reconhecer outras coisas que, infelizmente, pela colonização, seja colonização física ou epistêmica, eles foram apagados da nossa história, né? E esses grupos precisam ser reconhecidos. A gente não pode falar, né, dessa presença africana no Brasil destituindo o seu principal elemento de contribuição, sua maneira de pensar e a maneira como elaborou a cultura. Então, falou em ser humano, tem cultura, né? Esse é o nosso diferencial, dar sentido, significado. E essa matriz epistemológica africana, seja para a filosofia, para a história, ela é fundamental em todos os campos do conhecimento. Eu acho que o Júnior toca em pontos muito importantes, né? Ele trabalha essa questão da epistemologia, quer dizer, esses saberes que vêm da tradição africana. E o que me toca, de modo assim bastante particular, é justamente essa dimensão do esgotamento de uma forma de viver. E nós aqui, na nossa cidade, Piracicaba, que temos tanto da contribuição africana e essa contribuição num processo de profundo apagamento, né, Júnior? Sim, eu acho que esse retrato, ele não somente acontece em Piracicaba, ele é geral. Mas aqui em Piracicaba a gente tem um registro de uma presença negra muito forte. Pensar que a gente foi a terceira cidade, né, do estado de São Paulo em quantidade de negros,
né, na época da escravidão. Então isso nos deu um contingente populacional de matriz africana, predominantemente banto, principalmente da região Congo-Angola, e que deu todo esse caldo de cultura afro-paulista, afro-caipiracicabana, vamos dizer assim, que tá aí o batuque, o samba de bumbo, né, o samba-lenço, a tiririca, que já nem existe mais. Fora que nesse conjunto a gente pensa muito a cultura nessa perspectiva artística. Ele guarda os elementos culinários, ele guarda os elementos todos de tecnologia e que às vezes a gente não consegue prestar atenção no primeiro momento. Então é uma cultura que principalmente traz um valor fundamental para nós hoje, que é esse valor do coletivo. Então ele vai na contramão do individualismo que se propaga, né? Então ela ensina essa coletividade, ela ensina um valor comunitário, então uma ideia de comunidade realmente integrando o diferente e o diverso. Eu gosto muito de observar quando a gente vai para uma roda de capoeira, a gente vai para o batuque de umbigada, a gente vai para alguma dessas manifestações, a diversidade de pessoas que estão ali. A gente não vai encontrar só negros. Você vai para um ritual das tradições afro-religiosas ali, você encontra uma diversidade de pessoas, ela não exclui, ela inclui. Uma roda de jongo, uma roda de samba, isso não é diferente das tradições que nós conseguimos preservar, manter em Piracicaba. Ô Júnior, mas o quanto isso refunda ou dá uma perspectiva, né, diferente para pensarmos as nossas relações e a vida, para pensar a rotina de trabalho, para pensar essa dinâmica que a gente vive hoje no Brasil, por exemplo, de profunda exploração a partir de uma reforma, né, de uma política que eu gosto de chamar que é uma política da morte. Então a tradição africana nos lança para uma outra perspectiva. Se a vida é para todos. Muito bem, você que nos acompanhou, que alegria, né, pôde nos prestigiar com a sua audiência, debatendo conosco esses temas tão importantes aqui para Piracicaba. Né? Falamos de filosofia, de cultura, de arte, falamos de política. Né? Essa é a proposta desse canal. Aí curta a nossa página, compartilhe e venha discutir conosco. Vamos juntos, com esperança sempre.